mais um dia aqui com o nosso podcast na PEC. E em primeira mão eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, né, nas redes sociais. Continue curtindo, compartilhando e fazendo também comentários referentes aos nossos vídeos postados, tá? Trazendo essas histórias de superação, histórias de força para cada um de nós. Então eu já peço também que vocês se inscrevam no canal, no YouTube, dê um likezinho lá para nós, ativem os sininhos para receberem as notificações também. E quem também querer nos patrocinar aqui com o podcast, a gente pede ajuda também e a colaboração de todos. Quem quiser, a gente tem na descrição dos nossos vídeos, se direciona para a nossa bio no Instagram e ali também tem um linkzinho que vai direto para o WhatsApp para receber mais informações. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cris Bandeira. Muito obrigada pelo convite, Cris, por estar aqui conosco nesse momento, né? Dividindo, compartilhando conosco essa tua história aí de superação também, que está cada dia mais, né? Na superação. E aí, pode se apresentar aí para o pessoal, fica à vontade. Então gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês para poder compartilhar um pouco da minha história, né? E mostrar que a gente pode muitas vezes sim modificar todo o rumo da nossa história e deixar os pesos muitas vezes mais leve, né? Então, se eu puder contribuir com isso, eu tenho certeza que o meu dia já tá ganho. Então, muito obrigada pelo convite, sou eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui podendo dar algumas palavras de apoio, mas principalmente verdadeiras, porque eu sou o reflexo daquilo que eu acredito, né? Amém, isso mesmo. E aí, pra gente iniciar a nossa entrevista, né? Vamos começar pelo começo, como dizem. Nos conta primeiramente, assim, como foi o início do teu diagnóstico, né? Como tudo aconteceu? Então, foi algo bem interessante, porque há muitos anos eu tinha uma dor bem aqui assim, né, abaixo da costela, uma dor. E essa dor sempre me incomodava, eu fiz todos os exames, fazia ultrassom, fazia isso, fazia aquilo, e nunca dava absolutamente nada. Então a ideia que eu tinha é de uma dor simples, né, fiz endoscopia também, não dava nada. E foi interessante que em 2014 a minha mãe descobriu um câncer de mama, e eu estava levando ela para acompanhamento do câncer de mama dela, na consulta com o oncologista dela. E enquanto ela consultava com o oncologista, eu ficava mexendo aqui assim, né? E aí ele disse, mas que tanto que você tá mexendo aí? Eu falei, eu tenho uma dor. Mas que dor que é essa? Eu falei, anos que eu tenho uma dor, já fiz um monte de exame e aparentemente não é nada. Ele falou, você já fez uma colonoscopia? Eu falei, não. Então faz uma colonoscopia e já exclui qualquer tipo de outra possibilidade que não essa que você já fez, né? E eu relutei muito com relação à colonoscopia, porque é um exame que realmente assusta, o modo de falar, o modo de ser, né? E eu relutei. Só que o que aconteceu? Isso foi em abril. Eu fui aceitar fazer esse exame em dezembro. De qual ano? Do mesmo ano, 2014. 2014. Isso. Tudo começou em 2014. Tudo começou em 2014. Aí, o que aconteceu? Fui fazer o exame, mas no dia do exame deu errado alguma coisa lá, pediram para trocar. Eu já desanimei e fui fazer em dezembro de 2015. Um ano depois, né? Da previsão que já era para eu ter feito em abril. Então, você veja, quase 2 anos aí de diferença. Período, né? Passou um período. Mas aí eu fui fazer e em dezembro de 2015 o meu exame deu nada. Nem pólipos, nem nada. Estava absolutamente tranquilo. Então o médico disse assim, olha, como não deu nada, vamos acompanhar de 10 em 10 anos. E se tivesse dado pólipos, a gente acompanharia de 5 em 5. Mas como o senhor não deu nada, fica tranquila, de 10 em 10. O que aconteceu? Exatamente 3 anos depois, dezembro de 2018, eu estava indo para uma viagem e fui comer uva.
E essa uva não descia, nem subia, ficou aquela coisa piorando, né? E eu fui para uma viagem e fiquei lá sexta, sábado, domingo, segunda e voltamos. Na terça-feira eu tive uma dor da morte enquanto eu estava dormindo, porque estourou alguma coisa aqui dentro. Sim. Tava tão cheio de comida parada que aquilo dilatou. Fui para o pronto-socorro, fizeram uma nova tomografia e aí disseram, olha, a gente acha que tem uma obstrução ali. Aí vamos fazer outra tomografia com contraste. O que aconteceu com o contraste? O contraste não descia. Então realmente provava que eu tinha ali uma obstrução. Uhum. Dali já me internaram para eu ficar e fazer uma colonoscopia. Aí eu disse, mas se vocês olharem no meu prontuário, eu não tenho nada, eu já fiz uma faz 3 anos, exatamente 3 anos. E ele falou, não, mas nós vamos fazer uma nova. E aí a surpresa, quando eu fui fazer a colonoscopia, né, eu estava com adenocarcinoma tipo 5, é o mais agressivo. Uhum. E ele já estava ali em um estágiozinho caminhando para metástase, né? Uhum. Fiz uma cirurgia em 2018 mesmo, em dezembro, e fiz 12 químios em 2019. Eu fiz de janeiro a junho 12 químios e me deram como curada. Antes dessas químios, chegasse a fazer algum procedimento cirúrgico ou não? Não, eu Só as quimioterapias? Só as químios. Uhum. Na verdade eu tirei 20 centímetros do intestino. Entendi. Que tirou o tumor, lá em 2018 mesmo, né? E 2019 eu completei o tratamento com as químios. Ah, entendi. Pra evitar, foi um complemento, foi um complemento, isso. Então eu fiz essa químio e em 6 meses me deram como curada. Então eu estava curada e fiquei tranquila, mas eu me incomodava com algumas sensações ainda. Uhum. E eu dizia, doutor, mas eu acho que não tá legal. Não, esquece, você tá tudo certo, teus exames estão tudo normais, fica tranquila. Mas aí aquilo não me deixava plenamente satisfeita, sabe? E isso terminei em junho, em outubro eu fui fazer um teste ergométrico e infartei na esteira. Tive um infarto. E aí, por conta do infarto, começa a tomar anticoagulante, né? Então aí já começa a ter perigo de sangrar. E aí eu continuei curada, né? Só me tratando do infarto. Daí quando foi janeiro, tem aquelas coisas assim, né? Final de ano, vamos fazer os projetos para o ano que vem. Sim, vamos antecipar. Vamos antecipar. E eu falei, eu vou buscar uma outra opinião. E algo me dizia, vá buscar uma outra opinião. E nessa opinião, eu fiz um ultrassom, uma ressonância também, e aí encheu de nódulo, tinha nódulo por tudo quanto é lado, ou seja, tinha ampliado, metástase para tudo quanto era lado, e eu não acreditei que aquilo era meu, aquilo foi um choque, porque eu vinha do diagnóstico de curada, aí de repente você vê uma ressonância com um relatório cheio de nódulos, né, aquilo me deixou em choque, eu até falei, deixa eu ver se é meu mesmo, eu comecei a ler letra por letra, com a esperança de uma delas não formar meu nome. Sim. E aí foi onde eu me deparei com uma situação bastante complicada, isso em 2020. Quando eu levei esse exame para outros médicos, a coisa já estava bastante difícil, né? Já tinha dado metástase no peritônio, no fígado, no pulmão, um monte de lugar. E aí eu tive uma estimativa muito baixa de vida, no máximo 3 meses de vida, pelo estágio de como estavam as coisas. E eu tinha uma filha pequena, né? Então assim, como é que eu vou imaginar deixar minha filha, né? Deixar minha família? E aí foi onde eu falei, bom, o meu esforço vai até aqui, daqui para frente é com Deus, né? E eu entreguei tudo nas mãos de Deus, assim, só que não apenas falando,
literalmente fazendo, né? Eu passei a não ter apenas fé, eu passei a praticar a minha fé. E eu nunca me esqueço que esse dia que eu recebi esse diagnóstico foi o dia que eu mais chorei na minha vida, né? Era realmente o fim da linha, né? E eu ia poder fazer o quê? A morte ali, e eu indignada que eu tinha que fazer alguma coisa, não podia aceitar essa morte do nada, né? Foi aí que eu tive a ideia de tomar um banho, tomei um banho bem gostoso, entrei no meu quarto, o guarda-roupa é todo cheio de espelho, assim, aí era só eu e os espelhos, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma reunião com os meus órgãos. Isso aí, pode parecer doidice, mas foi o que eu fiz. Catei todo mundo numa reunião. Gerenciei a minha equipe. Aí conversei. Coração, você não tem nada a ver com isso, você já infartou, né? Mas eu preciso de você. Então, continua batendo aí. Pulmão, continua respirando. Enquanto tiver ar, tiver o sopro da vida, tudo pode acontecer, né? E comecei a conversar com o fígado, com o peritônio, com os órgãos. E o que eu achei interessante dessa reunião? Eu pedi para que eles resolvessem o problema que eles criaram, né? Cada um fosse lá e resolvesse. Eu sei que eu saí dessa reunião, mas assim, 300 quilos mais leve. Por quê? Porque eu deleguei. Tava difícil transferir. Tava difícil carregar a doença, o tratamento, a perda que eu ia ter, a minha família vendo o meu sofrimento, os meus órgãos doendo. Então aquilo ficou muito pesado para mim. Então quando eu deleguei, eu fiquei leve, literalmente leve. Porque eu falei, agora cada um vai fazer sua parte, né? Mas ao mesmo tempo eu pedi para que Deus estivesse à frente, no comando de tudo. Porque o milagre só podia vir dele, né? E eu tinha feito também um exame, que foi uma alternativa que surgiu na época, é o maior centro de estudo genético do mundo, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Lá eles estudam o DNA, toda a mutação genética do câncer, das células, para tentar ver que tratamento melhor, poderia ser. E o resultado veio que não tinha tratamento. Para aquele tipo de neoplasia. Para aquele tipo de neoplasia não tinha no mundo um tratamento a ser feito. Com esse resultado, levei para minha médica e ela disse, realmente a coisa está bastante grave, né? Só que aí eu disse para ela o seguinte, a minha fé vai fazer eu querer viver. A sua competência vai fazer o melhor para o tratamento, né? E Deus vai fazer a parte dele. Então, faz a sua parte, eu vou fazer a minha e Deus vai fazer a dele. Nós três juntos, nós vamos vencer. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Então, assim, eu sempre fui muito brincalhona, sempre brinquei demais, sempre deixei as coisas leves. E o momento que eu precisava fazer da minha vida ficar mais leve. Então eu falei, agora eu tenho que usar o antídoto que eu a vida inteira criei ao meu favor. Ao teu favor. Então comecei a levar tudo na brincadeira, tratando sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio. Ao invés de me lamentar, por que comigo? Por que Deus escolheu eu para isso? Por que eu comigo? Não. Eu falei, porque tem um propósito, sabe? E eu vou ter que fazer um propósito onde eu possa reinventar a maneira de eu lidar com isso. Tanto é que depois que eu saí da reunião com os órgãos, essa parte foi interessante, eu dou muita risada quando eu lembro. Eu saí do quarto, eu fiz a reunião, mandei todo mundo resolver e saí do quarto. Aí eu falei, agora eu vou falar com a doença. Agora é eu e a doença. Mas eu só vou falar com ela uma vez. Aí eu entrei no quarto, lá no espelho, e falei, doença, agora o assunto sou eu e você. Eu não vou te falar mais nada. Tudo que eu tenho para te falar vai se encerrar agora. O que eu tenho para te dizer é, para mim você não é nada perto do Deus que eu tenho.
E a outra coisa é que eu dei muito azar de te pegar, mas você deu muito mais de me pegar. Agora a guerra vai ser com você e com Deus lutando junto comigo. Vamos ver quem ganha, né? E de um diagnóstico totalmente improvável, em fevereiro agora fez 3 anos, tá? Que eu tô aí falando de Deus para as pessoas, contando meu testemunho, porque na verdade isso eu acho que vai fortalecer alguém, porque eu não sou meras palavras falando em vão, eu sou reflexo da minha decisão. Então você que está assistindo a gente aí, decida todos os dias viver, sabe? Porque essa decisão vai impactar lá na frente. Se eu tivesse há 3 anos atrás decidido, vou morrer daqui 3 meses, então o que a gente faz, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Você vai morrer daqui 3 meses. Tá bom, eu saio daqui e vou para onde? Vou no shopping? Vou no mercado? Vou viajar? O que eu faço em 3 meses? Então, nesse mundo de opções, eu falei, eu vou viver, eu vou criar minha filha, entendeu? Eu vou ser feliz a cada dia, porque a hora que chegar, vai ser minha hora. Mas eu quero ter certeza de que eu pude cumprir parte do processo do meu propósito, sabe? Eu acho que tem que ter um propósito tudo isso, entende? Acho que nada acontece por acaso, né? A gente aprende muito. Eu escutei uma vez, que quando a gente recebe um diagnóstico de morte, você quer saber o que eu posso fazer para mudar, né? Aí eu fui no Google. Como que eu não morro? Como curar meu câncer? Né? Eu fui confiar no... o Google tem que falar alguma coisa, sabe? Sim. Eu tenho que... O desespero, que eu tenho certeza que eu e qualquer um que tem um diagnóstico desse tem, é de querer uma palavra. O meu foi tanto que eu fui no Google. Fale qualquer coisa aí. E foi engraçado, porque apareceu um vídeo para mim de um rapaz que ele falava assim, que a partir do momento que ele descobriu o câncer, ele passou a viver os melhores dias da vida dele. Eu falei, não acredito que eu tô aqui escutando uma besteira dessa. Quem que pode falar que depois que descobre o câncer, passa a viver os melhores dias da vida? Mas hoje eu faço dele as minhas palavras. Por quê? Porque ele vem com ensinamento por trás disso. Você começa a valorizar o seu tempo, sabe? Então o seu minuto é caro, o teu segundo é caro, tua hora é cara, teu dia é caro. Você imagina o meu mês como é caro. E o meu ano? Lembra que eu tinha 3 meses de vida lá? Quanto é que custaria o meu mês? Então, a partir do momento que você vê que o teu tempo de vida é caro, você para de perder tempo com besteira, com pessoas tóxicas, com inutilidade, com coisas sem sentido, consumismo barato, entendeu? Então, realmente, eu passei a viver os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a amar falar de Deus para as pessoas. Eu comecei a amar que todo dia eu acordo e eu tenho uma chance. E quando eu acordo, eu tenho uma chance daquele dia ser o dia do meu milagre. E quando eu vou dormir, eu agradeço. Por quê? Porque eu tive um dia. Eu tive um dia a mais. Entende? Então essa doença, ela vem para realmente te mostrar o verdadeiro sentido da vida, né? É o verdadeiro só por hoje. É o só por hoje, é só por hoje, isso aí. E aí eu sempre fui uma pessoa assim, eu guardava as melhores roupas para um dia especial, tá? As taças de cristal, tudo no armário para o dia especial. Aí eu pergunto, qual é o dia especial da minha vida? Eu ia morrer e tudo... Não ia usar nada. Exatamente, ia ficar tudo lá. Então hoje eu tomo água na taça de cristal, mereço. É água na taça de cristal, entendeu? Já quebrei um monte. Isso para mim no passado seria... Imagina alguém quebrar minha taça. E a chance muitas vezes é essa, do outro quebrar.
né? E daí você fala, pô, eu conservei, vem um outro e quebra. Porque culturalmente a gente traz também aquela coisa de que o melhor é para o outro, né, Cris? Não é pra mim, primeiramente para mim. A gente acaba invertendo aquela frase que diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Isso. Primeiro a gente ama o próximo, depois com uma... né? E aí às vezes acontecem esses fatores pra gente parar e pensar assim, não, mas para aí, amar o próximo como a si mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar. Exatamente. Pra depois ao próximo. É isso. E com isso a gente muitas vezes se encontra em situações de achar, eu não mereço, né? Eu tinha muito isso também comigo. As pessoas, ai, Cris, nossa, obrigada por isso, obrigada por aquilo, e me davam um presente e eu não achava que eu merecia o presente, sabe? E aí a gente para e pensa, não, eu mereço sim esse carinho todo, sabe? Mereço. Por quê? Porque se eu busco fazer isso, inevitavelmente a gente vai receber. Não é que você espera, o universo conspira para isso, exatamente. né? E aí, se você me perguntar hoje, assim, por exemplo, Cris, o que te fez acreditar que você consegue estar indo adiante? Hoje eu digo assim, ó, do fundo do meu coração, são as pequenas coisas que fazem o todo, sabe? Quando eu era pequena, eu caía, meus irmãos caíam, se machucavam, minha avó dava uma aguinha com açúcar. Aquela aguinha com açúcar que acho que todo mundo conhece, era milagrosa. Verdade. Sabe? Passava dor, os arranhados lá com mertiolate, passava com a aguinha com açúcar. Então assim, ó, é a aguinha com açúcar de um, é uma palavra de outro, é um abraço de uma amiga, sabe? É um lugar lindo que você tá e você agradece. Então, assim, pequenas coisas formam esse montante. Mas para tudo isso acontecer, você só tem que querer viver. A nossa parte é a mais fácil. Querer viver. Querer viver, sabe? E encarar as coisas de uma forma leve. Uma frase que impactou muito assim a minha vida, muito mesmo, foi quando um médico, lá em Florianópolis, ele me viu com o olho inchado, porque eu fui nele no dia que eu recebi os 3 meses de vida, né? E eu já tinha marcado a consulta, fui lá e nem tava a fim de ir, porque meu mundo já tinha perdido. Mas, vamos lá, já marquei, já tá tudo certo, vamos lá. E ele olhou pro meu olho todo inchado, chorando, e falou, por que você tá com esse olho inchado? Eu falei, porque eu chorei, doutor. Mas por que você tá chorando? Por que você chorou? Por causa do meu diagnóstico, doutor. E você não acha que é muita presunção sua saber que você vai morrer de câncer? Com tantas outras possibilidades? Cara, aquele dia, eu falei, é mesmo. Eu já infartei, peguei 3 vezes Covid, eu tive 2 tromboses com catéter, um catéter deu trombose aqui, botaram na perna, deu trombose de novo. Nossa. Tá? Com isso eu fiquei 3 anos fazendo químio na veia, até não aguentar mais, e pedirem para eu colocar um outro catéter. Aí pensa, eu já tinha tido 2 tromboses. Como é que eu ia colocar mais um catéter? Reunião com Deus. Reunião com Deus. Senhor, eu tenho uma chance do meu tratamento me ajudar se eu colocar um catéter. Como o senhor sabe, afinal de contas o senhor que me fez, já viu que desse lado aqui não deu certo. Temos o outro lado, né? Então a partir de agora é contigo. Eu vou e o senhor coloca esse catéter junto com o médico para mim. E assim foi. Tô com o catéter aqui, tô fazendo as químios por aqui. As reações, as neuropatias são bem menores. Antes eu tivesse colocado antes, né? Então fica a dica para você que às vezes tem medo de catéter, tá? É a melhor coisa para quem vai no processo longo de químio, entende? Porque alivia as neuropatias, né? Então eu acho que isso é uma dica bastante importante. Conversa com o seu médico, mas eu me arrependo de nos 3 anos ter ficado com medo. Sabe, ter feito só pela veia, né? Mas hoje eu posso dizer para vocês,
Não precisa ficar 3 anos sofrendo com outras possibilidades. Então, por isso que a nossa dor, muitas vezes, ela ajuda as outras pessoas a entenderem que ninguém está sozinho. Sim. Né? A gente está num universo onde um depende do outro, onde um precisa do outro. A troca, né, Cris? A troca. E Ô, assim, Cris, e trazendo também essa parte, né, que você, além de tudo, você é esposa, né, e é mãe também. E aí, nesse momento para ti, como foi conciliar tudo em relação, como você mesmo falou, né, que você, na época para ti tinha a menina que era pequena, e como foi para ti também, porque querendo ou não, o teu processo clínico ali, ele foi bem extenso, né? E aí precisava se manter muito longe, digamos assim, fisicamente da tua menina. E como foi para ti isso, assim, lidar com esse processo? Até mesmo para pequena, assim, né? Como é que foi? Então, na verdade, eu tive um problema com a minha filha. Ela tem um cabelo lindo e eu falei, filha, a mamãe vai perder o cabelo, né? E isso abalou muito minha filha. Isso abalou muito ela, porque ela, né, uma mãe careca, quem é que queria uma mãe careca, né? E as amiguinhas da escola depois, né? Sem querer, até, né, porque as mães às vezes comentam, a mãe da Manu tá com câncer, a mãe dela vai morrer, sabe? Então, para minha filha, isso foi um problema. Mas o que eu tentei trazer? Ela mais perto de mim. Eu falei, filha, a mamãe vai morrer sem dúvida, um dia e na hora que Deus quiser, né? Mas hoje você é a razão da minha vida. E você pode ser a minha cura. Então, o que eu fazia? Eu trazia ela mais para perto de mim, mostrei para ela que o cabelo era meramente um apetrecho. Para ela era importante, mas para mim não ia adiantar eu ter um cabelo bonito e morrer, né? Então, eu comecei a mostrar esse lado para ela. E uma coisa que eu fiz, que foi muito legal, eu fui só reagindo, né? Eu comecei a pedir massagens para minha filha. Então, eu falava assim, filha, você faz uma massagem, quanto que você cobra? Ela cobrava R$2. Querida. R$1 cada perna. E eu falei, eu tenho que fazer uma limonada com esse limão aí, verdade, né? Tá, o que ela fazia então? Combinamos a massagem de R$2. Aí ela colocava o creme, esquentava e começava a fazer a massagem em mim. Só que eu não recebia a massagem, eu recebia a cura. Porque eu colocava na minha cabeça, Senhor, use as mãos da minha filha para me curar. E ela ia fazendo massagem e eu ia recebendo a energia dela, ela fazia, eu ia recebendo a energia dela, né? E assim, eu dizia que estava bem e ficava bem, literalmente eu ficava bem. Porque eu aceitei a energia boa de cura vinda da minha filha, que vinha de Deus, né? Então foi uma coisa bastante interessante. E também ajudou a mostrar para ela que os R$2, quantas massagens ela teria que fazer para pagar a escola dela. Que bacana. Unir o útil ao agradável. Quantos R$2 ela teria que fazer de massagem para poder comprar um McDonald's? Entendeu? Então, assim, eu comecei a colocar valores para ela poder comparar, né? E o que foi interessante nesse processo todo é que eu era muito brincalhona. Então, eu não fiquei uma pessoa doente chata. Eu fiquei uma pessoa doente engraçada. Sempre brincadeira. Aí comprava peruca, comprei um monte de peruca. Comprida, curta, preta, clara. Ia brincando, sempre brincando, né? Aí meu cabelinho começou a voltar. E quando ele começou a voltar legal, aí o câncer novamente... porque ele não para, né? Ele está sempre se modificando. Mas ele tinha dado uma controlada. Mas em pouco tempo ele já voltou novamente. Foi em dezembro agora que eu fiz um PET scan. E ele voltou agressivo de novo. E eu falei, filha, a mamãe vai ter que fazer
químio de novo e vai cair meu cabelo. Sabe o que ela disse pra mim? Mãe, já rapa careca. Já rapa careca, já não fica tendo aqueles fiozinhos, não, já fica careca, melhor. Vai ficar bem mais bonita. Então, olha, né? Se eu tivesse trabalhado na minha filha um lado a parte negativa, negativo, né? Ela estaria mais uma vez chateada. Né? Decepcionada. Ao passo que não. Então hoje ela fala assim, a minha mãe é uma guerreira, sabe? Uhum. Então é isso que eu quero deixar para ela, né? Uhum. Saber que a mãe dela não desistiu. Uhum. E a gente tem que ser assim na nossa vida. Ninguém pode desistir de nenhum sonho, muito menos da sua vida. Porque sem a vida não tem sonho, né? Então foi uma fase difícil. Meu marido é muito parceiro, né? Meu marido é assim, a família do lado é muito importante. Mas para quem não tem a família que pode estar do lado, é um amigo, é um conhecido, é um estranho, não importa. Deus prepara tudo. Mas acima de tudo, saber que dentro de você tem uma fé que não vai se abalar. Sabe? Porque tem um Deus que cuida da gente. Eu até, às vezes assim, não estou falando de religião, mas o fato de eu buscar conhecer cada vez mais um pouco da palavra de Deus, isso me deu muita força. Te fortaleceu ainda mais. Fortaleceu muito. Eu costumo dizer, né, eu até trouxe assim para algumas entrevistas aqui, que a gente tem que, são assim, a religiosidade e a espiritualidade são assim, situações totalmente distintas, né? Uhum. E aí então a gente traz o lado espiritual mesmo, né? Dos questionamentos, né? E vários momentos assim que acontecem, os desafios na vida da gente, aí sim que a gente começa a se questionar. E às vezes também tem aquela questão de que a gente precisa que aconteça alguma coisa, porque em muitos casos acontece isso, para a gente virar uma pessoa espiritualizada. E também eu trago que muita gente acaba também invertendo ali o papel de não saber a distinção de uma da outra e indo também para a religião, né? Mas assim, o mais importante é saber que realmente a tua prática, né, é que vai fazer toda a diferença para o processo, né, da espiritualidade. E aí, trazendo um pouco também o teu tratamento clínico, Cris, quais foram assim, as tuas limitações, os teus cuidados em questão de alimentação, em questão da tua rotina? Porque, querendo ou não, muda muita coisa, né, na tua rotina. Tu mudou muito a tua rotina. Em questão até pessoalmente, assim, às vezes praticava algum exercício, tinha a tua vida, porque você é publicitária. Uhum. Isso também te limitou um pouco, sim, né, devido ao teu lado profissional também. Como que foi isso para ti? Eu sou uma típica ariana, né? O que quer dizer isso? Quer salvar o mundo. Abraçar todas as causas, as injustiças, resolver tudo e... Determinadíssima. Determinada, e aí eu de repente tinha os meus problemas para tentar resolver. Eu posso dizer que eu fui muito agraciada pelo que eu esperava e até pelo que foi. Não é fácil, né? Fazer quimioterapia, só quem faz sabe. As reações também são muito diferentes, cada um reage de um jeito. O químico utilizado também é diferente, né? Eu uso a minha quimio, ela é baseada em duas drogas paliativas. Que graças a eu aceitar bem, tá dando certo. Uma cai o cabelo de imediato e a outra dá choque. Eu tenho muita neuropatia. Então, qualquer contato com o gelado ou com o quente, muito quente, eu tenho choque, dá choque nas mãos. Dá choque na língua, dá choque na boca, faz ferida na boca. Então, assim, tem uma série de situações que a gente vai sofrendo com a quimio, né? E quando você começa a melhorar, vem a paulada em seguida, vem outra, né? Então, quando você começa a querer respirar, já vem outra onda. Uhum. Mas o que é o legal de tudo isso, né? É você ter essa oportunidade de poder fazer a quimio. Porque enquanto existe oportunidade, existe chance, né?
E a gente acordando, a gente levantando de bem para a vida, todo dia pode ser o dia do meu milagre. Eu espero o meu milagre todo dia, tá? O milagre da cura. Mas eu te afirmo que eu vivo esse milagre todos os dias, independente da cura. A cura vai ser uma consequência, tá? Que eu espero que haja, de todo o meu esforço de lutar pela minha vida, tá? Do processo. O que me deixou muito triste? Eu sou motociclista, viajo bastante de moto, né? E por conta das neuropatias, a gente acabou não podendo andar tanto quanto eu gostaria. Mas tá lá minha motinha na garagem, sabe? Quando surge possibilidades, eu vou mesmo. Então, assim, ó, dia após dia. Tô bem hoje? Aproveito hoje. Não tô bem hoje? Descanso hoje. E assim vai, né? Até dia 16, fica até o convite para vocês aqui, dia 16 de setembro, nós vamos fazer um mega passeio de moto com o pessoal da síndrome de Down, né? Do Amor para Down. A AMA sempre junto também. A gente pega as crianças lá na Barra Sul, leva pela Avenida Atlântica e volta pela Brasil. É o 8º passeio que eu ajudo a organizar, levando as pessoas, né? Então, assim, como que eu posso investir o meu tempo? Chorando, lamentando? Não. Tentando levar alegria para as outras pessoas. Porque, inevitavelmente, eu recebo. Sabe? A troca. Inevitavelmente eu recebo. Esse último passeio que a gente fez, tinha sempre um lá que ia com a gente, tal. E nesse ele não foi. Nós ficamos muito preocupados. Por que não foi? Porque ele arrumou um trabalho. Então, olha, tudo colaborou para a inclusão social. Aquela pessoa não foi no passeio porque estava trabalhando. Sim. Um autista. Olha só, né? Um com Down, com síndrome de Down, trabalhando. Então, assim, isso é o presente que faz a gente viver, sabe? Exatamente. Então, se cada segundo hoje do meu tempo eu puder fazer a alegria de alguém, sabe? É isso que eu vou proporcionar. Nem que seja com uma palavra. Porque eu busquei muito por uma palavra. E muitas vezes a gente não tem essa palavra. Sim. Porque as pessoas falam, tenha fé, né? Tenha fé, mas falar tenha fé e ter a fé, praticar a fé, né? Totalmente diferente. É totalmente diferente. E eu aprendi muito a praticar essa fé. Eu aprendi muito a confiar em Deus. Eu aprendi muito a entender tudo que os nossos antepassados lá passaram, né? E aí eu vejo que o meu problema é nada. Estávamos até conversando sobre isso. O problema de um é nada para um, mas é muito para outro. Né? E é só para voltar um pouquinho ali. Então, quais são os tipos de químio que hoje em dia você está fazendo? Eu tenho, ou eu uso irinotecano ou a oxaliplatina. E dessa última vez a minha médica fez uma meio a meio. Hoje eu tomo meio irinotecano e meio oxali, que é injetável. Eu fico lá 6, 7 horas tomando, né? Via catéter. E aí eu fico 2 dias com o infusor. Aí eu venho para casa, fico 2 dias o infusor injetando a químio. Isso dá mal-estar, isso dá, né, altera o paladar das coisas, deixa para baixo. Mas como eu disse, tudo é uma escolha. Eu podia hoje ter escolhido ficar dormindo, deitada, curtindo minha dor, minha sensação. Mas eu optei escolher vir aqui. Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? De não se entregar. Então hoje de químio é isso. Aí você faz uma semana sim e uma semana não. Não, intercala. Cada 14 dias. Isso. E assim, eu vou trazer porque você questionou ali o fato de você lá no início ter acompanhado a tua mãe em alguns momentos, né, alguns eventos. Então, assim, a tua doença também já vem de algo de motivo hereditário? É uma pergunta bem interessante. Não porque o da minha mãe, assim, pode até haver alguma relação genética, mas, por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama.
ela trata até hoje câncer de mama. Até hoje. Até hoje. Que está no pulmão. Então, assim, ela tem câncer de pulmão? Não. Ela tem câncer de mama com metástase no pulmão. O meu é câncer de cólon. Não tem nada a ver, intestino, nada a ver com o câncer de mama da minha mãe. Meu pai teve câncer de próstata. Então, assim, se existe algo celular, genético do câncer, pode ser que haja, mas nenhum teve a mesma coisa. Sim. Meu pai teve um, minha mãe teve outro e eu outro. Né? E essa questão de saudável também, eu conheço tanta gente que nunca bebeu, nunca fumou e tem câncer. Então, assim, ó, não tem muita explicação, né? Não tem, na verdade, uma pesquisa ainda, acho que científica, que comprove, né, essa relação. A gente pergunta, porque até nós também temos um paciente aqui que ela achou que o menino poderia ter devido à genética também da família, porque ela tem mãe, irmãs que tinha, e o médico falou que não tinha nada a ver. Então, assim, são perguntas porque a gente já também soube de casos que realmente foi genético, né? Então, a gente... Acredito que não. Eu já escutei falar que o câncer, também não sei se isso é provado ou não, mas ele tem muito a ver com o sentimento. As emoções. Que ele venha das emoções, né? Lá atrás, coisas que a gente passou, às vezes nem lembra, às vezes lembra. Sim. Outros têm algumas frustrações, algumas coisas. Sim. Mas eu já escutei falar que ele nasce das emoções negativas. E como, na verdade, nós somos muito emocional, muito energia, né? Principalmente as mulheres, né? E até... Não sei se tem um tempinho, até queria deixar uma dica, pesquisarem na internet. Houve uma experiência há muitos anos atrás com o ambiente, a influência do ambiente vivida nas moléculas da água. E se você procurar isso na internet, você vai ver, pegaram copos de água e submeteram esses copos de água a ambientes. Então tinha um ambiente do copo de água com a voz de Hitler, voz de morte, voz de sangue, voz de dor, voz de grito, e tiraram foto das moléculas da água. Pegaram outro copo, deixaram num ambiente de música celestial, uma frequência maravilhosa, palavras boas em todo o canto, e tiraram foto das moléculas de água. Isso me inspirou muito, tá? Para eu seguir no meu tratamento. Quando você vê as fotos das moléculas de água daquele sofrimento, tem uma cara do demônio. A foto fica com uma cara bem desse tipo. E quando você vê a outro copo, a outra molécula, parece um diamante. Mas é a coisa mais linda, ele é todo cristalizado, ele é todo lindo. Então, o que eu pensei? Se o ambiente interfere nas moléculas de água e nós somos 70% água, o meu pensamento positivo, as minhas atitudes positivas, a minha predisposição positiva pode alterar. Vai interferir. E vai interferir. E foi isso que eu fiz. Então, sempre fale palavras boas, palavras de vitória, palavras de saúde, palavras de cura, palavras de milagre. Fale isso. Porque as suas moléculas vão captar isso. Porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Então agora a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? E essa dica, olha, foi uma que me ajudou demais. Porque nesse momento a gente precisa buscar motivos e propósitos que fazem a gente, né, Cris, continuar, né? Porque a gente tem que ter. Não adianta a gente achar que não, né? Porque a gente vê sim casos de pessoas que chegam, se deparam com essa doença e aí não buscam trabalhar a consciência ali de que só vai acabar se eu permitir. E a gente vê casos assim da entrega, né? Da pessoa se entregar. Então, nesse momento, assim, eu acho que a gente tem que ser muito mais a nossa consciência, o nosso psicológico, o nosso emocional, tem que trabalhar muito mais pra gente ficar sempre na frente da doença. Sem dúvida. E aí voltando também à questão do teu lado profissional. Ah, tá. Né? Fala um pouquinho pra nós como que foi isso, porque
você, Ariana, superativa. E assim, é engraçado porque eu participo, diferente de algumas pessoas que buscam esconder, eu percebi muito isso. Na minha convivência, existem pessoas que escondem a doença. Não quer falar para ninguém. Outros descobrem o diagnóstico, não fala para a família, não se trata e já morreram. Recentemente, pessoas conhecidas, eu soube disso. Então assim, e eu já não, eu já procuro fazer a doença ser nada. Então todos os meus clientes sabem que eu passo por tratamento, sabe? E entendem que, olha, eu vou, hoje eu não posso, mas eu tenho quem faça. Até porque hoje mudou muito com a tecnologia, a gente está muito remoto, né? Muito remoto, né? Nossa, essa possibilidade aí, como ajudou o profissional? Como ajudou, E, na verdade, eu tenho uma equipe que trabalha. Então, assim, eu só organizo, ajudo a montar os planejamentos, dou atendimento, mas não deixei interferir. Pelo contrário, é interessante porque às vezes eles falam, nossa, você me trouxe vontade de continuar, né? Cris, que guerreira que você é. Nossa, olha, fez quimio ontem, tá aqui hoje trabalhando e tal. Então, assim, tudo é escolha. Só eu te afirmo isso. Tudo é escolha. Ah, não tenho condições mesmo de levantar da cama? Você fez todas as análises? Realmente não tem? Ou tem e tá com um pouquinho de charme? Porque senão, vá. Sabe? Vá, saia. Porque a partir do momento que você sai do seu ninhozinho de dor, porque eu tenho meu cantinho, meu ninho é minha cama. Ali, daqui a pouco eu boto até ovo ali, sabe? De tanto que eu fico chocando ali. Uhum. Mas se eu ficar ali, eu perco o sol, eu perco o cantar dos pássaros, eu perco o visual, eu perco de estar aqui, né? Então, assim, escolha todo dia fazer algo, passo à frente, porque é um passo que depois você vai dar mais um, depois você vai dar mais um, depois você vai dar mais um. E quando você percebe que a tua palavra pode influenciar a vida de outras pessoas, você se sente responsável por deixar a preguiça de lado e ir para ajudar. Olha quanto significa uma alma, né? Imagina mais que uma. Então são coisas que vão fortalecendo a gente, sabe? Então minha profissão eu tratei assim, ó, vou fazer, dá para ir, dá. Se eu tenho certeza que não dá, eu fico em casa. Mas sempre assim, ó, vou me recuperar para eu ficar melhor, vou me recuperar para eu ficar melhor. Palavras. A nossa boca tem poder de vida e de morte. Depende do que você proferir. Eu profiro vida, sempre, sabe? Então, essa doença veio, me ensinou muito. Agradeço essa doença. Nunca pensei que eu fosse falar isso. Mas através dela eu vi outros valores. Através dela eu vi que valor é você estar ao lado das pessoas que você ama, é fazer o que você gosta, é ajudar o próximo. Não é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Porque a gente luta uma vida para ter tudo, que nós não vamos levar nada. Aí fica para os outros brigarem depois, né? Então assim, eu escutei uma vez de um casalzinho, bem velhinhos, eles passaram a vida inteira sem viajar. Só comprando imóveis para alugar, para poder ter uma velhice saudável. Eu nunca me esqueço um dia que eles falaram assim, Cristina, eu não posso viajar porque hoje eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho saúde. Então, a gente deixa de fazer coisas mínimas, né? Esperando uma coisa maior e deixa de curtir o básico. Eu falo pela nossa infância, a minha infância, eu tenho 56 anos, né? A cabeça não deve passar de 10, mas idade... Espírito jovem, espírito isso aí jovem. vale. E a gente se divertia com tudo, sabe? A gente se divertia com tudo, brincava de casinha, brincava de... Hoje, você só vê criança no celular, você só vê pessoas no celular, né? Fomos num evento outro dia, parecia, sei lá o que, todo mundo de cabeça baixa no celular. Ninguém se conversa.
Gente, a hora que chega um diagnóstico de câncer, essa pessoa não vai querer ficar mais no celular. Aí vai ter conteúdo. Ela vai querer abraçar a pessoa que ela ama, ela vai querer beijar a pessoa que ela ama, entende? Então, às vezes, esses chacoalhões, eles vêm para dar um despertar mesmo. despertar. É isso mesmo. E feliz daquele que desperta. Verdade. Cris, olha, olha, tua história sim é uma história maravilhosa, entre tantas outras que passam aqui, né, por nós também. É mais uma superação, né, e a cada dia que tá. Hoje, assim, devido à tua rotina, ela é a mesma, ou tu já voltou para ela normalmente, ou tu se limita também a algumas questões? Não, hoje eu tô muito mais viver do que morrer. Então, o que eu quero dizer com isso? A minha rotina, ela acompanha o meu momento. Eu posso me dar o luxo hoje de não ir trabalhar? Como, por exemplo, hoje, não fui. Né? Posso, então não vou. Infelizmente, não é todo mundo que pode isso, né? Tem pessoas que dependem do trabalho, outras ficam afastadas pela própria questão de não ter condições. Sim. Mas assim, ó, eu podendo eu vou, não podendo eu não vou. Eu vou pela qualidade. Mas eu tô em casa, eu tô trabalhando, tô no computador, às vezes eu dou uma deitada, às vezes eu levanto, às vezes eu saio, às vezes eu viajo. Então assim, eu vou do momento que eu estou. Mas o que é o legal? É que como você contagia o ambiente, e o ambiente te contagia, então às vezes eu não tenho nem vontade de fazer algumas coisas, mas pelo ambiente, pela minha filha, porque eu penso, poxa, eu podia ir no shopping com a minha filha, né? Eu vou construir uma memória com ela. Então eu vou ficar lá deitada ou eu vou no shopping? Eu vou no shopping. Então a injeção de vida é como a insulina. Você tem que tacar ela ali para poder ir para frente. Senão você desiste. Porque é fácil desistir. Não é fácil ser corajoso. Sabe? Não é fácil. Mas existem algumas passagens na Bíblia que me mostraram muito que a coragem, ela nos leva a um preparo. Não sei se ainda tem um tempinho, mas pode falar. Rapidamente, assim, existem duas passagens que me chamam muita atenção na Bíblia, e uma delas é de Davi, né? Davi era um menininho, um franzino, né? Pastor de ovelhas, mas ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. E aí, Deus o escolhe para lutar contra um gigante, Golias. Todo mundo sabe da história. Sim. Os grandes exércitos, o rei, ninguém queria enfrentar Golias. E Davi foi. E ganhou. E certamente eu não tenho a menor dúvida que Deus agiu sobre aquilo. Mas vamos voltar um pouquinho à história de Davi. Quando ele era pastor de ovelhas, chegou um urso para comer uma ovelha dele. E ele matou o urso. A minha ovelha você não vai comer. Ele matou um urso. Depois veio um leão para comer a ovelha dele. O que ele fez? Lutou com o leão e não comeu a ovelhinha dele. Então agora eu te pergunto, o que era Golias? Para quem matou um leão e um urso. Sabe o que é? Preparo. As doenças, as partes difíceis da vida nos preparam para algo maior. Tá? Então, o leão e o urso só o prepararam para ele matar um Golias. Que para todo mundo era o fim do mundo matar uma pessoa, né? Daquela. Então, assim, quando você se apega nisso, você fala, o que é o meu problema? Eu estou sendo preparada para algo melhor. Como eu vou valorizar o novo se eu não sofri no velho? Como é que eu vou dizer que esse novo é bom se eu não vivi uma coisa ruim lá atrás? Se eu não aguentei o processo. Se eu não aguentei o processo. E isso é o que as pessoas hoje querem. O propósito. Ninguém quer o processo. Não. Quer chegar lá. Mas o que tem que fazer? E eu admiro vocês aqui. Vocês estão num processo de luta. Todos os dias. Mas né? qual é o propósito?
É o bem maior. É o bem maior. É só não desistir. Tem uma frase que diz que só vive o propósito quem suporta o processo. É isso aí. E é isso. É bem isso. Então eu acho que quando alguém fala, mas isso é pesado demais para mim, lembra de Davi. Tá? O nosso Deus, seja ele quem for para qualquer um, né? Ele é o Deus que tudo pode. E ele é o Deus que dá sentido a todas as coisas. Então, assim, ele vai sempre agir. Só que ele precisa que você se mova. Ele nunca disse vai ser fácil. Ele nunca disse vou te dar de mão beijada, filhinho. Como a gente faz com os nossos filhos, né? Tenta dar tudo fácil. Não. Deus diz, ó, vai batalhar, eu estarei contigo. Então vai sair sangue, vai sair suor, vai sair, mas Deus vai estar com a gente, né? Então essa passagem bíblica, ela é a minha inspiração, porque hoje eu falo, se eu tô com um câncer incurável, que eu já venci há 3 anos, e os 3 meses já passaram, mas os 3 anos também. Então eu vou te dizer, é Deus à frente. Deus à frente. E é a mesma atitude de Davi, eu vou lutar. Tem um propósito maior, Tem né? um propósito. Então, assim, pra gente, desde já agradecendo novamente. Eu falo demais, eu iria ficar aqui até... Se a gente pudesse, né? Com certeza. É uma história, né, Cris? E aí a gente também tem que sempre respeitar todas as histórias, porque cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua luta, né? Cada um tem o seu propósito. Mas muito obrigada pela tua presença aqui. Pra gente finalizar, eu sei que você já falou várias frases aqui pra gente, assim, de fortalecimento, pra gente acreditar, mas deixa ali uma frasezinha breve, assim, pro pessoal, para esse processo aí, quem está iniciando o processo do diagnóstico da doença, quem está também no processo, qual é hoje a tua mensagem? Depois de tudo que eu falei, eu acho que é querer viver, queira viver, escolha sempre o melhor e escolha a luta pela vida, porque inevitavelmente você vai conseguir, porque muita coisa está na nossa cabeça, está na maneira com que a gente lida com o problema, né? Então deixe tudo mais leve e coloque Deus à frente, independente da sua religião, mas pratique essa vontade de viver. Eu acho que esse é o segredo que eu posso dizer de coração que o milagre existe, porque eu estou sendo fruto desse milagre. Se eu tivesse me entregue há 3 anos atrás, eu não estaria aqui falando com vocês, né? Mas eu escolhi viver, eu coloquei na mão de Deus e eu professo sempre palavras de vida e não de morte. Por isso que eu estou aqui faz meses. Gratidão, muito obrigada mesmo, Cris. Você é uma querida, um doce de pessoa. Que Deus continue te fortalecendo, né, nesse processo, que eu tenho certeza que é só propósitos aí maiores aí para tua vida. E agradecendo também a todos que estão sempre curtindo aí, compartilhando, comentando aí os nossos vídeos. Vão aí, gente, compartilhe com os amigos, familiares. E quem também querer aqui colaborar com o Instituto, nós temos sempre na descrição dos vídeos o link ali, né, que vai para bio. E tem também o linkzinho lá do WhatsApp para receberem mais informações, tá? Então agradeço a todos por estarem sempre vendo aí os nossos vídeos e se inscrevam também no nosso canal para poder também visualizar os nossos conteúdos completos. Beleza? Um abraço. E para finalizar aqui, completar o que a Cris falou, dizem que para vencer a luta, a gente precisa conhecer o inimigo. Então, vamos conhecer aí os desafios que a gente está enfrentando, que vem pra gente poder vencer essa batalha e essa luta diariamente, tá bom? Um abraço grande e fique com Deus.